Olá, amigos cristalinos! Estou aqui eu e o amigo tabuleiro com a querida Granada, as queridas Granadas, e com alegria imensa de estar nesse projeto, nessa jornada de autoconhecimento. Quero dar boas-vindas a todos que vêm entrando no grupo. Como eu falei, teve data para começar, não tem data para terminar. Enquanto estivermos assim vibrando nessa corrente, estaremos aqui trocando experiências, ativando o nosso despertar, porque essas ferramentas têm essa finalidade de despertar nossa consciência, expandir a nossa consciência. E essa configuração foi muito especial. Ficamos de molho no tempo máximo, 7 giros da Terra, e foi incrível. E eu quero dizer para vocês que, para mim, é sempre assim uma alegria muito grande, né, poder estar junto, assim, nessa uma pessoas tão especiais, porque eu sei que todos que entram aqui têm uma vibe cristalina, que são apaixonados por esse universo da energia, das cores, dos sons, das formas, das pedras, amadas pedras, e são ferramentas muito poderosas para alavancar nossa evolução, o nosso olhar novo para velhos padrões, que é isso que traz a transformação. E, gente, e essa configuração, nossa, eu quero só finalizar aqui com vocês, porque hoje a gente vai fazer uma nova live, vamos trocar a configuração. Então, a configuração do tabuleiro é como uma configuração de um sistema que você coloca no seu computador, no seu telefone, você altera padrões. E quando a gente monta, só da gente olhar, pensar em algo, você já produz aquela energia. Então você não precisa ter a pedra, ter o tabuleiro, ter a carta. Eu acho que, claro, a gente gosta de ter, a gente gosta de ter as ferramentas, é porque quando a gente lida com elas pelo sensorial, nós assimilamos mais a informação, é da nossa natureza, afinal a gente está encarnado aqui na 3D, temos um corpo físico, e a gente se relaciona com tudo inicialmente via o sensorial. Então, é importante, né, que a gente tenha as ferramentas. Eu queria, estou procurando aqui, que eu separei um pêndulo. Ah, tá aqui, achei. Porque eu queria mostrar exatamente isso. Então, é importante que a gente tenha as ferramentas, porque é o que vai nos fazer entrar em contato, às vezes, com as dimensões mais sutis, mas se não tiver, só de você pensar em algo, você já produziu aquilo. Então, quando eu penso assim, granada, frequência granada, e aí eu quero trazer algumas questões para vocês muito importantes. É claro que a gente está falando da granada, esses 7 dias a gente ficou nela no corpo emocional, na base 9, na vitória. Então simbolizou muito a vitória sobre o que nos intimida, o que nos subtrai a coragem. E o primeiro passo é sempre reconhecer. Às vezes eu não tenho a solução imediata nesses 7 dias ou naquele momento da prática, mas só de eu reconhecer, só de eu pensar sobre, só de eu trazer a minha consciência, eu já iluminei aquele campo que já vai me dar pistas, diretrizes, porque tudo que a gente informa para o universo, ele devolve como soluções, com respostas. E se a gente estiver atento, tudo vai se clareando, né? Vai ficando mais nítido. E aqui a gente trabalhou nesses 7 dias com a vitória, com a granada. A granada ela simboliza muito uma energia assertiva no seu padrão arquetípico. O que é o padrão arquetípico? É aquilo que não é bom nem mal, é o que está acima do bem e do mal. Bom ou mal é o que a gente manifesta quando a gente traz o símbolo para a 3D, para a nossa consciência. Aí todo símbolo pode manifestar o lado negativo ou positivo. Mas o que a gente quer é ativar o símbolo na sua essência de arquétipo. E a granada, é claro que a gente, quando traz o eu granada para 3D, a gente pode vivenciar ele da forma excessiva, que é comum, que é a agressividade, que é a impaciência, que é a precipitação, que é aquela energia que a gente atropela tudo. Mas a gente também pode vivenciar, às vezes, na subtração, na falta, que é quando a gente fica desvitalizado, desmotivado, sem energia, com aquela anemia de alma. E a gente está falando do corpo emocional. Então, essas emoções granada devem, para todos nós, ficar muito ativadas e deveriam ter ficado ao longo dessa semana, para a gente iluminar e colocar uma lente de aumento, prestando atenção
Quais os aspectos do nosso corpo emocional a gente tem muito ou pouca granada? Quais os aspectos que a gente tem o excesso, né, dessa precipitação, ou dessa impaciência, dessa ansiedade, e quais a gente tem falta, desmotivação, a gente se sente cansado, sem interesse pela vida, porque a granada fala de paixão. E aí eu trouxe um pêndulo, né, porque quando a gente mexe com energia, isso para mim é muito importante a gente entender. Mexeu com energia, ativou um pêndulo, não tem como. O que que é o pêndulo? É a nossa consciência que está encarnada na dualidade. A nossa consciência aqui na 3D está sempre sendo puxada para excesso, falta, excesso, falta, excesso, falta. E se a gente não presta atenção, a gente vai ficar joguete dessa consciência da 3D. É a mente do ego. Ela está hora na falta, hora no excesso, hora na falta, hora no excesso. Quando você começa a focar em algo e presta atenção, você vai reduzindo o movimento desse pêndulo, porque a atenção vai fazendo com que uma dimensão superior do seu eu passe a exercer um domínio sobre aquela energia. Então você não é mais o joguete, você é aquele que comanda. E aí eu começo a prestar atenção, tá, essas situações me dão excesso de eu granada nas emoções, me geram impaciência, me geram irritação, e eu fico completamente descontrolada, e eu fico com aquelas emoções que a gente tanto conhece, granada é corpo emocional, ciúme, e eu fico possessiva, e eu fico, aí quero virar mesa, eu quero me descontrolar, blá. E de repente outras eu entendo, nossa, isso aqui, quando eu lido com essas pessoas, certos ambientes, certas situações, me dá a falta, e eu fico totalmente sem energia, eu fico assim meio prostrada, e eu fico esvaziada, e fico desanimada, acho que nada tem sentido. Isso tudo é granada negativa no corpo emocional quando esse joguete está em ação. Aí eu começo a prestar atenção nisso, só de eu prestar atenção nisso. Vocês sabem, olha, sabe o que acontece? Vocês já viram como quando você hoje em dia faz uma pesquisa, eu quero comprar um liquidificador. Só de eu digitar essa palavra, já cria aquele algoritmo que tudo depois, por uma semana, 2, 3, que você abrir, vai aparecer liquidificador, seja onde for, né? E só existe, gente, questões ligadas à informática, tudo que a gente vê na tecnologia, porque a gente tem esses padrões no cérebro. É por isso que o homem consegue criar coisas tão incríveis, porque ele já sabe, tem algo, um sistema nosso que é até muito mais inteligente do que a gente tem hoje em dia na tecnologia, operando aqui. Então, entendam isso, se você pensar em algo, aquilo vai ser trazido para você pelo universo mágico, igual o Google nos seus algoritmos. Então, se eu pensei em coragem, se eu pensei em me trabalhar, se eu pensei na vitória, se eu pensei no corpo emocional, na mandala base 9, que é inspiração divina, o universo vai entender que eu estou querendo daquilo, que eu estou precisando ativar em mim aquelas qualidades. Então, só de você pensar, você já cria, você já movimenta uma energia para que você tenha elementos e conteúdos para trabalhar. Então, olha que magia que é. Por isso que eu sugiro que, não só na prática da granada, mas na prática da granada, essa informação que eu vou dar venha a calhar, porque a granada, assim como toda a pedra vermelha, ela trabalha muitos chakras de baixo, que tem a ver com o início de tudo. É o início da vida, é o início do seu dia, é o início de empreendimentos. Tudo que fala, principalmente pedra vermelha, pedra preta, é aquele primeiro passo, é o primeiro caminho rumo a alguma coisa. E são as manhãs. As manhãs, quando a gente acorda, elas têm relação com pedra vermelha. E a pessoa que tem dificuldade com essas energias, e principalmente a granada fala muito dos inícios da iniciativa, ela não gosta da manhã. Ou ela não dá valor à manhã, ou ela tem preguiça na manhã, enfim, amanhã é um problema. Em termos de ânimo e disposição, ou em termos de, mais um dia, sabe? Vida. Tem a ver com as segundas-feiras, o início da semana. E eu vou dizer para vocês uma coisa linda que a lei do tempo, quando a gente lida com o Tzolk'in, esse sistema todo nos traz, e não é por acaso, porque o Dr. José Argüelles, ele foi um budista, ele trouxe muito do budismo, ele foi um super praticante budista, e ele trouxe muito do budismo para a lei do tempo, que tem muita informação budista ali. E essa informação, para mim, eu acho uma das mais valiosas, de você deleta essa coisa de segunda-feira, domingo, segunda, esquece isso, porque isso vem impregnado
de muita informação já, sabe aquela viciada? Ai, segunda-feira, então é dia de sofrer, dia de começar um fardo que eu faço que eu não gosto. Sextou, é dia de abrir a porteira da loucura. Não, desconstrói isso. E aí a gente traz, isso é granada, é dizer assim, hoje é o melhor dia da minha vida, hoje é o melhor momento. E esse dia começa na manhã, ou se eu quiser que amanhã seja à noite, falar, é agora que vai começar, a hora que você estiver vendo esse vídeo, é agora que você vai abrir os olhos, como quem abre uma janela, para uma nova paisagem que você vai escolher qual você quer ver, o que você quer enxergar. Então, a Granada fala muito sobre isso, a gente começar. Mas, quando a gente transpõe isso para nossas manhãs, eu acho de um valor imenso a gente, como primeiro ato da manhã, fazer algo energético. Isso é tão importante. Por isso, quando eu dou para vocês os mantras, os comandos, o comando está aqui dos cristais, aqui no meu livro, né, dos comandos de cristal. No livro da Pedra que Fala, tem o mantra para o corpo, para as bases, porque quando a gente já se habitua a inserir algo de alta frequência, assim que abre os olhos, você já dá o tom do seu dia naquele padrão, porque tudo é assim na vida, na existência. Tudo que começa tem uma qualidade de um momento. E quando você começa um dia, isso vale para começar um empreendimento, começar uma viagem, começar um trabalho, começar o que for, dá um tom que você escolhe, não deixa para dizer assim, que tom que vai ser isso? Vou perguntar, não, o que eu quero? Eu quero, no caso nosso aqui nos 7 dias, granada, eu quero ânimo, eu quero coragem para encarar a vida. Então, quando eu só de eu mantrar, eu me sintonizo com a frequência da granada e escolho viver na coragem, eu agora sou coragem, eu sou coragem. Só de eu falar o eu sou coragem, eu já dei um tom. E se eu me habituo a falar isso logo antes de dormir, mantrar isso, e ser esse o meu primeiro pensamento da manhã, uau, isso vai fazer uma diferença incrível quando eu abro os olhos. E aí, por isso que é legal, aí você tem uma granada ao lado da sua cama, você tem um mantra escrito, eu sou da granada, ou eu escolho sentir vitória, que é o mantra das palavras sementes. Isso tudo são alimentos vibracionais que mudam a forma como você vai encarar aquele dia, aquela situação. Isso vale para tudo que você for começar. E isso vale para a nossa prática, sejam quais forem as pedras que a gente for tirar, sementes, a gente vai ter um mantra indicado e você começar aquilo naquela frequência é o alimento que você vai acoplar. Então, só que para a granada isso ganha ainda mais força, já que a granada se trata dos inícios, não é à toa que eu fiquei tão feliz dela ter sido a primeira da nossa configuração, porque ela fala dessa energia maravilhosa, abrindo os caminhos para começar com a força total, com a garra, com a paixão, com o entusiasmo, começando assim com coragem para encarar as adversidades, os obstáculos, os desânimos que sempre chegam no caminho. E aí a gente vai ajustando essa nossa frequência para uma dimensão onde a gente assuma as rédeas. E a Granada fala muito disso. Então, não deixem de mantrar, não deixem de escrever esses mantras, não deixem de tê-los ao lado da cama para ser o primeiro contato com uma energia assim. O que você quer de nutriente para aquele dia? Usa o mantra da pedra que a gente tirar, usa o mantra da semente, que são virtudes, do corpo sutil, você tendo assim ao lado da cama, porque não é legal. Hoje em dia muita gente acorda e já pega celular, já abre WhatsApp, já abre Instagram. Não é legal, a não ser que você já abra o seu celular e tenha numa tela de, como alguém até colocou aqui no grupo, né, numa tela já de espera, aquela pedra, ou você já escreve o mantra para você, se pegar o celular, a primeira coisa que saltar aos seus olhos, isso é uma dica, porque toda hora, é a coisa que a gente mais faz é abrir o celular ao longo do dia, toda hora que você abrir, você se depara com aquela frequência, isso já quebra aquela coisa da gente se plugar em notícias, em fofocas, em coisinhas que só baixam a nossa frequência. Então, vamos criar essa conexão poderosa, espetacular. Essa semana, para mim, teve muitos insights. Eu queria compartilhar com vocês. Cada um, né, vai tendo. Eu recebi muitas informações. Deixa eu rapidamente, para fechar esse vídeo, uma que eu recebi recente. E ela disse assim,
eu descobri, comecei a descobrir trabalhando a granada, que eu fico muito irritada atualmente, porque eu sinto que pessoas se metem muito na minha vida. Todo mundo se mete na minha vida e dá palpite, e isso me causa irritação. E aí a gente conversando, percebeu, olha que interessante, foi um detalhe que ela me contou e a gente conversou em cima disso, e olha, só para vocês terem uma ideia, né, como é importante a gente refletir. Ou seja, o tema que ela trouxe é que a irritação dela, uma irritação, um tema granada, é a granada mal posicionada, né, nesse pêndulo, vinha das pessoas se meterem na vida dela. E aí ela me contou uma situação, porque ela falou assim: "Ai, você vê, ontem de manhã, eu fui estacionar o carro, e quando eu estava estacionando, era uma vaga muito pequena, e um frentista do posto de gasolina que fica do outro lado da rua, ele começou a fazer sinal assim: "Não vai caber, não vai caber". E ela disse que ela pensou assim, ela se irritou muito, porque que ele, ele se meteu na vida dela, o que que ele tem a ver com isso? Que falou que não ia caber, até meio que riu. E aí ela pegou e tirou, saiu dali e foi tentar outra vaga. Mas eu tentei conversar com ela o seguinte: "Vem cá, o frentista do posto de gasolina estava do outro lado da rua", pelo que ela falou, meio que distante, e eu perguntei: "Por que que você estava dando foco ao que uma pessoa do outro lado da rua estava falando de você?". Tem várias questões aí, pode ser até, e se por acaso ele estivesse falando de outra pessoa estacionando que não fosse você? E se ele nem estivesse falando de você e você que entendeu errado, já que estava meio longe, será que a questão da granada para você não está mostrando outra coisa, que você está ficando irritada porque você está dando foco demais ao que o entorno está mandando para você, ao que o que estão ao redor? Porque afinal de contas, gente, a granada, como eu coloco aqui no livro, ela fala do momento carreira solo, que é aquele momento meio individualista, que às vezes a gente se sente culpado, mas a granada é sem culpa nenhuma, tá? É tipo assim, é o momento que eu falo assim: "Ó, agora eu vou fazer minhas coisas, quem quiser que se vire. Agora eu vou fazer meus cursos, minhas viagens. Ó, faça o seu jantar, faça a sua vida. E eu não quero saber de fazer nada por ninguém nesse momento". E a gente aprendeu que isso não pode, que a gente tem que ser boazinha. Aliás, eu resgatei essa semana, depois eu até mostrar aqui, livros maravilhosos que eu já li, que são assim, não deixe de ser boazinha, práticas para que a gente assuma as rédeas da vida sem culpa. Eu até peguei esses livros para rever conceitos que são muito interessantes, para deletar a culpa de você fazer algo por você, para você, no momento que você quer, assumir o seu momento com você mesmo. E não focar no que o outro está dizendo, pensando, porque o outro vai ser sempre o outro e vai ter as necessidades dele, e que se você estiver sempre ali para atendê-las, ele nem vai ter chance de saber que ele sabe fazer. Então, ser granada também é você ajudar os outros a crescerem, a se desenvolverem, a viverem pelas próprias pernas, caminharem pelas próprias pernas. E quando a gente se blinda com a granada, a gente tira o foco do outro. Ah, se o outro está falando, pensando, achando, dizendo, querendo, o problema não é seu. Se você está vivendo o seu eu granada, seja você, seja individualista, aquilo que a gente fala egoísta, que essa palavra até a gente se sente, ah, estou pecando. Não, tem momento para tudo, e o momento que o eu granada se manifesta, ele quer que você alimente o seu eu, o seu desejo, a sua vontade. Pegue o melhor para você, o melhor pedaço, a melhor fatia da vida, agora é para você. É isso que ela vem nos trazer, e no campo emocional é muito sobre isso. Deixar de ser bonzinho, boazinha, deixar de eliminar coisas que seriam necessárias naquele momento. Então, gente, espero que vocês tenham tido uma linda convivência com a granada, e ela pode voltar, porque a carta vai voltar, tudo vai voltar, vai que ela aparece de novo. E ela ainda vai aparecer na nossa jornada, tenho certeza disso, que a gente precisa muito assimilar essas energias tão maravilhosas que ela nos traz. Com muito amor no coração, com a força viva, vibrante da granada, com a vitória no campo, com o nosso corpo emocional, com a mandala base 9 ativada. Saudações cristalinas com a minha lente granada.